e emergência. A gente vai entender o que é esse grupo, vai saber do que se trata. De trânsito e ficou paraplégico por ter sido socorrido de maneira inadequada. E aí eu despertei para o assunto, para conhecimento de primeiros socorros, e comecei a fazer cursos na área, tive a oportunidade de fazer alguns cursos, participar em alguns congressos fora do país, e a gente montou o grupo de resgate e emergência, que é como se fosse uma ONG, né, uma organização não governamental. A gente visa dar assistência ao atendimento de primeiros socorros, porque esses primeiros minutos após o acidente são cruciais e realmente podem fazer a diferença entre a vida ou a morte do acidentado, e a gente visa prestar o atendimento, imobilizar as fraturas, conter hemorragias, procedimentos simples, que muitas vezes poderiam ser feitos até por pessoas leigas, até que chegue o socorro avançado do Corpo de Bombeiros. E quem faz esse tipo de curso? A gente tem... Vocês mesmos não? A gente que ministra o treinamento. Eu sou dentista, o Antônio Paulo e a Adriana trabalham... o Antônio Paulo é advogado, está aí assistindo, acompanhando a gente. A Adriana trabalha com auxiliar de enfermagem, mas tem engenheiro, tem desenhista. Qualquer pessoa pode fazer. Nos Estados Unidos, crianças de 10 anos aprendem primeiro socorro na escola. E aqui no Brasil, às vezes, até a própria faculdade de medicina não aborda um tema tão importante como esse. E você pode demonstrar para a gente algum tipo de ajuda? Tem. Eu trouxe até aqui, a título de curiosidade, um manequim que a gente ensina como fazer manobras de desobstrução. Se a criança sufoca em casa, isso é muito comum, a criança sufocar com uma bala, com um brinquedo, com um objeto pequeno, e ela se engasga com esse corpo estranho. Então, a mãe geralmente quer chacoalhar, quer botar a criança de cabeça para baixo, para tentar acudir esse bebê sufocado. E, na verdade, isso não funciona. O que a gente deve fazer é posicionar a criança nessa posição, com a cabeça mais baixa que o corpo, de preferência apoiando na coxa, e dando 5 golpes entre as escápulas, entre esses ossos aqui das costas. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Já até saiu o corpo estranho aqui que tem, né? Caso sai, se a pessoa for pessoa de verdade? Sai. Isso quando é feito num bebê. Se for feito, e se não sair, a gente coloca a criança nessa posição e faz as compressões entre os mamilos, bem no centro do peito. Mas a criança já não parou de respirar a essa altura? Quer dizer, já não sufocou? Na verdade, o que é o sufocamento? O sufocamento nada mais é que a obstrução das vias aéreas por um corpo estranho, por um objeto. É muito comum a gente assistir nos filmes americanos, quando uma pessoa se engasga no restaurante, vem uma outra e comprime a barriga para trás e para cima, a fim de aumentar a pressão no tórax e expelir o objeto. É uma manobra chamada manobra de Heimlich, ou compressões abdominais. E é real? Funciona realmente. Já salvou mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro. 2 milhões de pessoas já encolheram uma espinha de peixe? Assim, a espinha de peixe ela não causa uma obstrução total, na grande maioria dos casos. Uma moeda pode causar. Uma daquelas balas redondinhas. Minha filha, um coleguinha, colocou uma bola só. Eu fiz erradamente, eu botei, ela era meio bebezinha. Eu botei de cabeça para baixo, mas eu dei tanto. Eu falei, tinha que tirar aquela bola. Ela botou a bala para fora, mas ficou traumatizada. Traumatizada. Fazer uma análise. Mas ela botou a bala para fora, mas na hora do desespero, para a mãe, por exemplo, porque veja bem, você com o seu filho no colo é diferente do que o filho do outro, né? Vamos combinar o que acontece é o seguinte, é que por mais que você goste, seu filho, você está com o emocional, está todo destruído. Eu já tive a oportunidade de fazer isso no meu sobrinho. E aí? A gente foi num restaurante, ele obstruiu com um pedaço de pão, e a gente teve condição de liberar a via aérea com essas manobras. Logicamente que o nervosismo é bem diferente do que quando a gente atende o filho de um estranho, sem dúvida alguma. Mas a gente tem observado nos nossos cursos... Mas é possível mesmo emocionalmente. Claro, sem dúvida alguma. O que a gente observa... Fazendo a manobra certa. Se você tem o treinamento, a gente observa isso nos nossos cursos, porque depois a gente encontra o aluno na rua, ou numa outra ocasião. Teve um aluno meu agora recente que ele fez o parto da irmã. Uau! Ele fez o parto da irmã dele, em casa, da irmã dele. Então, a gente tem observado que, apesar do estresse,
da adrenalina, do envolvimento emocional que você tem no momento, se você tem treinamento, você tem 95% de chance de fazer tudo correto. Como é que faz esse curso? Eu estou interessadíssima. Depois eu vou dar o telefone no final. Mas se você não tem treinamento, você tem 95% de chance de fazer tudo errado, que é o que geralmente acontece. Se você sabe o que fazer, se você já assistiu um curso, já fez um E curso... você pode dar de conselho, assim, eu sei que não é um curso, mas de conselhos objetivos rápidos e práticos? Bom, basicamente... Para ninguém, pelo menos, não atrapalhar quem já se a grande atrapalhou. preocupação são os acidentes em vias públicas. A primeira coisa que a pessoa que está em casa, que está me ouvindo agora, tem que fazer é ligar para o Corpo de Bombeiros. Telefone 193, que às vezes É não Brasil inteiro, 193? Brasil inteiro. Nas grandes capitais, é 193, você liga para o Sistema de Emergência Médica do Corpo de Bombeiros e explica o que está acontecendo, dando informações precisas. Se você não tem nenhum tipo de treinamento, não toque no acidentado. Isso é fundamental, porque às vezes a pessoa, no intuito de ajudar, quer tirar de dentro do carro, quer dobrar a pessoa ao meio, botar no banco de trás do carro e levar para o hospital. E na grande maioria das vezes, você acaba causando sequelas irreversíveis a essas pessoas acidentadas. Então, Gente, mas tem que ter um sangue frio, né? Não, por exemplo, a pessoa machucada, não fazer nada. não, o que você pode fazer? Chama o médico, né? 193. Não, sim, mas a sensação que a gente tem leigo é de que não está fazendo nada para ajudar. Se você ligar para o Não, claro, ligar é você ótimo. está fazendo muito. Se você afastar as pessoas e não deixar que um leigo manipule aquele acidentado, se você segurar a cabeça do acidentado, isso já é muito importante, porque uma lesão na coluna cervical pode ser fatal, ou deixar um indivíduo paraplégico ou tetraplégico. No pescoço, a gente escuta tanto falar, fulano caiu, bateu com um carro e quebrou o pescoço e morreu na hora. Nem sempre uma fratura mata a pessoa, mas se você manipular de maneira inadequada, isso pode ser fatal. Então é importante você segurar a cabeça. Isso tinha que ser mais divulgado. E é bom a gente estar aqui hoje, porque a gente está passando essas informações. O Paulo tem que improvisar aquele colete, o colar cervical, né? Você pode até improvisar, mas a melhor imobilização, até mais do que o colar cervical, seria a própria mão do socorrista. Então, segurar a mão da pessoa, não deixar ela levantar. A cabeça, ficar ali. Você segura a cabeça nessa posição, né? Firme, como eu costumo dizer que você segura como se fosse uma melancia grande e pesada. Você segura a cabeça da pessoa e não deixa que movimente para os lados ou para cima. Uma outra coisa também muito comum é pessoas desmaiadas na rua. Um indivíduo, uma insolação, uma hipoglicemia, uma queda de açúcar no sangue, ele desmaia. E as pessoas querem colaborar, querem ajudar, botando um objeto debaixo da cabeça do acidentado. Se vocês estão aqui fizerem e respirarem pela boca, encostando o queixo no peito, que seria a posição que o indivíduo fica, um travesseirinho, é difícil respirar pela boca com o queixo encostado no peito. E se você estabilizar e manter a cabeça da pessoa reta, o ar entra melhor. Uma melhor posição seria esticando a cabeça do indivíduo para trás. Também o ar entra mais facilmente ainda. Porém, essa manobra de hiperextensão da coluna cervical, do pescoço, não pode ser feita se o indivíduo é uma vítima de acidente de trânsito, atropelamento, queda de um andaime, caiu de uma escada. Você não pode fazer esse tipo de manobra. E é o que o GRE faz hoje. Chegar no local, impedir que populares e curiosos atuem, entre aspas, tentando socorrer aquela pessoa, imobilizando o pescoço, comprimindo a hemorragia. Se está sangrando, esquece a borra de café, o açúcar que coloca no sangramento. Pega um pano limpo e comprime o local que está sangrando. Tapa eleva o braço. Tapa o buraco, isso. né? É tão simples. E isso tinha que ser ensinado, isso tinha que ser mais divulgado. Mas a gente faz isso. A gente chega rápido no local. De 2 a 6 minutos. No Rio de Janeiro. A gente pega toda a Zona Sul, eu coordeno a equipe da Zona Sul, o Antônio Paulo coordena a equipe da Tijuca, que pega Tijuca, Lins, Grajaú, Andaraí, toda aquela área ali, Maracanã, e a gente pega do centro da cidade até São Conrado. Né? Todo o serviço é financiado pelos próprios voluntários. Então a gente tira um pouquinho do nosso e injeta nesse tipo de trabalho voluntário. Porque a gente pensa o seguinte, se a gente puder se dar um pouquinho, né? Às vezes só de chegar no local e segurar na mão da pessoa e falar, olha, eu estou aqui, fica tranquilo, força, né? O corpo de bombeiro já está vindo. A gente às vezes perde a noção de quão é importante você segurar na mão da pessoa machucada, da pessoa ferida. Olha, fica sossegado, o bombeiro já está vindo. Isso é muito importante, isso tinha que ser divulgado. Hoje a gente atua dessa forma, a gente chega no local, estabiliza o acidentado. Então, quando o bombeiro chega com as equipes especializadas, eles chegam até relativamente rápido, em 12 minutos no máximo,
na grande maioria dos casos, a ambulância do Corpo de Bombeiros está chegando. Mas esses 12 minutos, às vezes, já é suficiente para um leigo tentar ajudar e agravar a situação. E se eu estiver sufocado, por exemplo, com um pedaço de carne, não dá tempo de esperar a ambulância. Por isso que a gente tenta, por isso que nos Estados Unidos eles ensinam todo mundo a prestar primeiro socorro. Pois é, por que a gente não ensina, hein? Isso Porque eu fiquei imaginando que isso na escola deve funcionar super bem, porque primeiro porque criança adora coisas movimentadas. Todo adulto já gosta, imagina criança, né? Já é uma coisa movimentada, já ia ter o voluntário que ia fazer o desmaiado, né? Já ia movimentar essa aula, não é? Já ia ficar divertido aprender. A coisa está melhorando. E também porque seria muito útil, né? E crianças já têm um poder de multiplicação muito interessante. E isso é cultural. Vocês já ouviram falar, todos aqui, daquele aparelho que dá o choque no coração, o desfibrilador. Nos Estados Unidos, existem equipamentos desses, são automáticos, que eles falam, eles orientam o operador, eles dão a informação gravada para o operador manipular aquele equipamento. Você implanta na pessoa e ele verifica o ritmo cardíaco e dá o choque no coração somente se houver necessidade, que é o desfibrilador automático. Aqui no Brasil, já tem esse tipo de equipamento. Nos aeroportos, vocês estavam falando aí, por que as pessoas compram tanto esses vidrinhos de autoajuda? Porque o aeroporto é o segundo lugar onde ocorre mais parada cardíaca. Não falei de autoajuda. Não, também o que eu quero dizer é Dalai Lama, porque eu fiquei impressionada com... Também, que seja. Mas é porque é ótimo para voos curtos, tudo é curto, né? Você pode conversar, ler um pedaço, já vai pensar. Você já está mobilizado para pensar, né? Já está com medo. É lógico, exatamente. Não há quem entre no avião sem medo, não, Reinaldo? Tu entra lá bem, rola sempre o medinho, sinistro, né? O avião. Rola sempre o clima. Então, esses aparelhos já estão sendo disponibilizados. E como eu estava falando, isso é cultural. Agora a gente está começando a difundir as normas e as técnicas de suporte básico de vida, de fazer respiração boca a boca, de fazer massagem cardíaca. Estão implementando agora a desfibrilação precoce, o acesso público à desfibrilação. A ideia é que tem equipamentos desses de aplicar o choque disponíveis em locais públicos. Então, daqui a um tempo... Pode dizer que desfibrilador automático. É o que mesmo, hein? É o aparelho que dá o choque no coração. Sabe por quê? Porque 85% das paradas cardíacas, o ritmo presente, no primeiro momento, é uma fibrilação ventricular. Por isso você precisa do desfibrilador. E a cada minuto que passa, eu perco 10% de chance de salvar essa pessoa. Caramba. Por isso que a gente tem que ter esse aparelho para dar o choque rápido. E quantos vocês são? Nós temos 30 pessoas, entre dentista, médico, fisioterapeuta, advogado, engenheiro, diversos tipos de profissionais, mas todos com treinamento específico. E vocês são amigos? Começaram assim, se juntaram? O grupo inicial só tem 2, comigo 3 do grupo inicial. E depois as pessoas vão ingressando. Umas foram indo, outras foram fazem indo. Um curso, gostam e querem ingressar nessa família, que é o grupo de resgate emergente. Qual é o telefone mesmo, se alguém quiser? Se alguém quiser informações ou ajudar de alguma forma, é o 556-2277. 556-2277. Isso é Rio de Janeiro, o grupo o trabalho é voluntário, né? É 21. O atendimento é gratuito. Gratuito. Né? E você pode também dar força no da sua cidade. Pode ser que tenha na sua cidade, deve ter. Aí você pode também fazer um curso, pode entrar, pode aproveitando quanto né? ao curso, colaborar. Vai ter agora um curso dia 2 e 3 de junho. Agora no próximo final de semana. Onde? Vai ser no Catete, num hotel. Tá certo. Estou indo para o intervalo, nós estou voltando já. Praticamente uma ameaça. Volto com o resultado da pesquisa, se é que tem. E como é que o livro pode mudar a sua vida? Resultado da pesquisa, sim, 81%, não, 19%. E eu estou aqui com o fax da Lúcia Helena, praticamente fazendo uma enquete, porque ela escreveu assim. Estou muito feliz de ver minha coordenadora e meu sobrinho juntos na mesa do programa. Beijo. Os dois, Lúcia Helena. Somos nós. Aí estou aqui perguntando a mim mesmo. Paulo Guimarães tem uma tia chamada Lúcia Helena. Você tem uma coordenada? Ah, é? Pois então, ela mandou um beijo para você. Sintam-se beijadíssimos. Não é? Vamos aos bilhetes aqui. Ah, meu Deus. Paulo Guimarães. Qualquer profissional pode fazer parte do grupo de resgate. Eu, por exemplo, é o Alberto Secone,
que é veterinário. Pode, claro. Nós temos Mas ele vai ter que fundar um, porque é em Florianópolis. A gente ajuda no que for preciso, entre em contato conosco, então é bacana, porque pode dar um know-howzinho, né? www.gre.com.br. Tem um cliquezinho lá para o presidente, você clica para mim e a gente se fala. Isso é bacana. E tem sugestões. Você não acharia interessante que as crianças aprendessem noções de primeiros socorros nas escolas? Claro. Está sendo, a Secretaria de Educação está providenciando isso daí. Então, vamos providenciar. A Luísa Gonçalves, faça a sua parte aí em Salvador. É o rapaz que diz que seria interessante crianças na escola e passa para lá. Leila, seu livro está vendo na internet?